Olá, sejam muito bem-vindos a mais um 5 perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas em carreira de recursos humanos para todos os profissionais da área. Nosso convidado de hoje é o CHRO Global da Stefanini Group, Bruno Zarf. Bruno é o responsável por liderar a área de pessoas em uma empresa com mais de 38 mil colaboradores espalhados em 41 países diferentes. Sua trajetória até assumir esse desafio também registra uma experiência vasta em organizações e segmentos diferentes, passando por empresas de grande e médio porte. Nesse episódio, Bruno compartilha com a gente a sua visão e suas perspectivas a respeito da área da carreira de recursos humanos. Assistam porque o conteúdo está riquíssimo. O RH é uma área muito abrangente, né? Então ela é uma área que transita por todas as áreas da empresa. E aí, por ser uma área que transita em todas as áreas da empresa, é importante ter domínio também do negócio, tem que ter domínio do número, tem que entender as pessoas. Ao mesmo tempo que você tem que entender as pessoas, você tem que tentar ser capaz de organizar para que para que a empresa consiga chegar onde ela quer chegar, para que as pessoas consigam chegar onde ela quer chegar. Então, um dos maiores desafios é conseguir equilibrar todo esse monte de interesses, vamos colocar assim, junto com a visão da empresa, junto com aquilo que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar. Imagina que, por exemplo, você tem uma empresa que foi adquirida, ou que está adquirindo, ou que tem um investidor novo, ou que está passando por um momento que precisa reestruturar um tipo de serviço, ou que tem um novo produto. Então, tudo isso você precisa trazer para dentro da empresa esse olhar, seja um olhar de crescimento, seja um olhar de inovação, seja um olhar de novo produto, porque todo colaborador da empresa também passa a ser um vendedor da empresa. Então, como é que as pessoas passam a conhecer? Como é que elas têm orgulho? Por que aquele produto está relacionado com o que a gente está pensando de futuro? Então, concatenar todos esses olhares, eu acho que foram os temas mais complexos. Dentro das empresas, muita coisa mudou, né? Então, apareceu o trabalho híbrido, apareceu o trabalho remoto, apareceram novos cargos, novas funções. Da noite para o dia, a gente estava dentro de uma sala de reunião, de repente estava todo mundo atrás de uma tela. E muitas das empresas e dos RHs estavam acostumados a ter as pessoas debaixo do próprio telhado. Então, seja na indústria, seja no escritório, mas estavam todos ali, você conseguia, ou pelo menos tinha a percepção de que você conseguia monitorar, trabalhar e implementar a sua cultura melhor. Quando isso aconteceu, né, então quando vem a pandemia, tudo isso muda. Né? E desde coisas mais simples, que eu brinco, eu falo happy hour era na sexta, passou a ser na quinta, até coisas mais complexas. Então, antes eu contratava em São Paulo, próximo do bairro, pagando um valor. E agora eu tenho a oportunidade de contratar em outro país, com outras habilidades. Então, onde eu tinha uma operação, por exemplo, que funcionava das 8 às 18, agora, dependendo de onde eu posicionar minhas pessoas, eu posso funcionar 24 horas. O segundo ponto é que eu acho que a tecnologia, ela quebrou muitos dos conceitos que a gente tinha no passado. A gente percebeu que dá para equilibrar um pouco melhor a vida. Então, dá para ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Lógico, tem alguns cargos, né? Tem algumas funções que elas são absolutamente presenciais. E uma outra coisa também mudou. Antigamente, por exemplo, imagina que você recebesse uma proposta. Então, você está no centro de São Paulo, recebeu uma boa proposta em Ribeirão Preto, talvez você nem cogitasse mudar. Hoje não, a pessoa sai na mesma cadeira, no mesmo computador, ela troca de roupa num dia, no dia seguinte, ela senta na mesma cadeira com o mesmo computador trabalhando para uma empresa diferente. Esse para mim é um lado negativo, que fez com que as pessoas talvez tenham muita facilidade para tomar decisões e às vezes a decisão acaba sendo tomada naquele calor da temperatura e a resiliência ela fica para um segundo momento. Primeiro, tem que estar conectado com a cultura da empresa. Não existe uma cultura boa e uma cultura ruim. Existe uma cultura para cada empresa, ela se identifica, ela tem o seu DNA, e você pode conseguir fazer mais parte daquela cultura, ou às vezes você entra num lugar que eventualmente não era bem aquilo que você esperava, não é um ambiente que você gosta por algum motivo. Então a primeira coisa que eu espero da liderança e que a gente olha numa contratação é: será que esse cara tem o nosso DNA, o nosso jeito de ser? Então é a primeira coisa, antes de saber se ele tem qualidade técnica, etc. A gente valoriza muito o líder que entende o time como ser humano, que conversa com as pessoas, que está interessado nas pessoas, que sabe o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu brinco que eu falo assim, é como o sol, né? Então nem tão perto que você se queima e nem tão longe que você congela. Ou seja, nem tão longe
porque as pessoas estão lá, você não sabe quem são, você não se preocupa com elas. O CHRO tem assumido um papel interessante ali, junto com a operação, vendas e o CEO, em relação ao conselho e em relação àquela pergunta principal. Qual é a nossa ambição, onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar lá e como a gente quer chegar lá. O primeiro ponto é, como é que a gente põe todo mundo no mesmo barco, olhando para o mesmo lugar e falando, olha, é claro, para nós é muito claro que a empresa como um todo quer chegar lá. Segunda coisa, quais são os principais pilares da empresa? Então, nós vamos chegar lá, então vamos lá, nossa ambição é dobrar de tamanho. Baseado no quê? Baseado em inovação de produto, baseado em novos serviços, baseado em aquisição, baseado em crescimento orgânico. Como é a forma que nós vamos chegar lá? E a terceira coisa, quais são os principais pilares? Então, vou dar um exemplo. Nossos principais pilares hoje são a inteligência artificial, sem dúvida, porque é uma das naturezas que trouxe a empresa até aqui, que vai levar a gente até o próximo momento. A gente quer fazer isso através das pessoas, a gente quer fazer isso através de um NPS alto. E por que a gente se preocupa com o NPS alto? Porque isso significa que eu estou entregando um serviço de qualidade e quando o cliente está confortável com a entrega do meu serviço, naturalmente ele pode ou me recomendar, ou contratar mais, né? Ou aumentar o prazo de relacionamento. Então, qual que é o papel hoje, né? Voltando no resumo do CHRO? Ele conseguir traduzir aquilo que vem do conselho ou a expectativa do CEO para dentro da empresa e fazer com que essa máquina gire olhando para o mesmo lugar. Eu olho, se para ser o dobro do tamanho eu preciso ter mais talento dentro da empresa, porque vai faltar, no bom sentido, né, vai faltar gente boa para poder assumir as cadeiras depois que eu virar o dobro, como é que eu antecipo, como é que eu olho o mercado, como é que eu já começo a trazer algumas pessoas para poder povoar, ter a minha cultura para quando eu estiver lá. Então esse é o grande tradutor e orquestrador dos interesses do conselho e do CEO. A minha decisão mais acertada foi a primeira empresa que eu comecei a trabalhar. Acho que muito relacionado à cultura. Algumas pessoas que estavam lá são pessoas que eu confio muito até hoje. Então até hoje eu fiz bons amigos que estão em posições bacanas, são pessoas inteligentes e que a gente até hoje tem um grupo. Então, volta e meia, né, mão no telefone, me dá um conselho, o que você está pensando, o que você não está pensando. E foi nesta primeira empresa, com pessoas dessa que eu sempre confiei muito, que eu fiz a minha mudança de operações para o RH em um momento que a empresa precisava, que foi uma decisão legal, né, para mim, e que aí mudou o restante da minha carreira, né? E na época, eu falo para as pessoas, na época eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, porque você não consegue antecipar muito os seus caminhos. Então, você dizia, bom, mas eu fiz engenharia elétrica, trabalho numa empresa de distribuição de energia, estou na operação, por que eu vou fazer no RH, né? Então, sabe aquela pergunta, mas assim, se você está cercado de pessoas que você confia, que sabem que estão tomando decisões que são para o seu bem. É uma frase do Bernardinho que ele fala, não reclame, não se explique, apresente-se e faça o seu melhor. Porque muitas vezes a gente perde tempo reclamando para tudo que é lado, muitas das vezes, ao invés da gente entender que, poxa, poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, ou foi bom para o momento que a gente teve, foi uma decisão boa, a gente perde horas e horas tentando se explicar ou tentando buscar explicações para coisas que aconteceram e que às vezes não estão nem no nosso, né, na nossa mão. Agora, se você é um cara positivo, né, é o cara que quer mais ajudar a fazer acontecer do que reclamar. Se você é o cara que está correndo atrás para fazer acontecer ao invés de ficar se explicando, e se você é o cara que está todo dia dando o seu melhor, não tem como dar errado. E mesmo se der errado, todas as pessoas vão reconhecer que você tentou, lutou e fez por onde para tentar fazer acontecer. Então, acho que é uma frase do Bernardinho, assim, que para mim mexeu bastante, que é, né, de novo, não reclame, não se explique, apresente-se e faça o seu melhor.